Fala galera, Fábio Moraes falando aqui. Esse é o episódio do Negócios na Prática, um quadro do Concretiza Podcast. Aqui eu converso com empreendedores e empresários que nos trarão dicas valiosas que eu gostaria de ter escutado no início da minha jornada. Iremos falar de processos de gestão, liderança, vendas e performance, além de temas para você se capacitar e construir times e negócios de excelência. Não esquece de ir ao Instagram do Concretiza Podcast e me deixar seu comentário sobre o que está achando desse projeto. Antes de iniciar, quero te falar um pouco melhor sobre a Decorafit, nossa patrocinadora desse podcast. A Decorafit é uma empresa que cuida do seu sonho de reformar seu AP. Com uma metodologia ágil e simples, desenvolvemos seu projeto 3D, te apresentamos o orçamento total da obra com tudo incluso, desde a argamassa até a decoração em tempo recorde. Depois disso, gerenciamos e executamos toda a sua obra. Você só fala com uma única empresa e o melhor, tem previsibilidade de prazo e custo desde o início da sua jornada. Conheça mais sobre a Decorafit no Instagram, @decorafit_br e no site decorafit.com.br. Fala galera, sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui iniciando o primeiro episódio do podcast Concretiza, com o quadro Negócios na Prática. Eu sou Fábio Moraes, sou host aqui do podcast e a ideia do programa é trazer a vida do empreendedor na prática, né? De quem vive o empreendedorismo e as empresas no dia a dia, e que possamos trazer dicas valiosas, insights poderosos para quem está empreendendo, poder tirar algo bom e valioso para poder aplicar nos seus negócios aí. E hoje estou aqui... Vai, solta a graça. Com meu co-host, meu sócio, meu fiel escudeiro, Vai, meu velho. meu amigo... Bora para mais uma, né? Irmão, você é louco. Hugo Guimarães. O bicho não para, né? Inventou mais uma coisa, vamos... Agora nasceu um podcast, é isso? É isso, meu velho. Vamos nessa. Vamos nessa. Vamos falar do quê? Cara, a primeira pergunta... Depois de 9 anos que a gente tomou uma decisão de se juntar para empreender, valeu a pena? Você faria de novo? Você me prometeu que seria mais fácil, né? Não, acho que essa promessa eu não te fiz não, cara. Cara, ó, sendo sincero, 9 anos, depois de tudo que a gente viveu, cara, de turbulências, de coisas que você não controla, né? Cenários macroeconômicos, né? De tudo que a gente viveu. Se eu voltasse no tempo com a cabeça que eu tinha antes, não, eu não empreendia, cara. A real é essa. Eu acho que a real é que você pensar demais... Não, a real é essa. Você, com a cabeça de um CLT, empregado, de um CLT, de uma empresa multinacional, passar tudo que a gente passa, cara, tem que ser muito corajoso, meu velho. Mas é óbvio que depois que você é resiliente e de fato vive dias de glória, né? Aí você se apaixona, né? Depois você se vê voltar para um cenário desse. Cara, eu como sou mais sonhador que você, sempre fui, né? Eu tinha, assim, só tinha uma certeza, que era a melhor decisão da nossa vida, né? Como a gente ia fazer para permear os caminhos, a gente mal sabia, né? Mas para mim com certeza era uma decisão sem volta. Eu cheguei a me fazer a pergunta, quando a gente estava fazendo o nosso business plan lá no começo, de que, falou, se der tudo errado, né? Eu vou voltar pro mercado corporativo. Mas no fundo eu respondi, eu falei, cara, eu não vou pisar, né? Eu não vou voltar para isso, porque com certeza é um caminho sem volta, né? Você lembra uma vez que você me falou? Eu tive essa pergunta, eu falei, cara, se der errado, o que a gente faz? Eu até brinquei, falei, você é corretor de imóveis. Aí você lembra o que você me falou? Eu falei, eu vou instalar piso. Cara, alguma coisa a gente ia fazer, né? Cara, é assim... E assim, você tocou num assunto, né? Temas cenários macroeconômicos, né? A gente começou a empreender no comecinho de 2017. Então, de lá para cá, só para eu anotei algumas coisas só para te lembrar, né? 2015, 2016 veio com uma recessão econômica gigantesca, né? E aí teve uma implementação da PEC de corte de gastos. Então, teve um impacto na economia gigantesco. Logo na sequência, teve o impeachment da nossa queridíssima presidenta Dilma Rousseff, né? E que Temer assume, né? E aí, na sequência, veio uma enxurrada de denúncias de Lava-Jato, etc. Depois de 2018, greve dos caminhoneiros. Impactou o Brasil inteiro, né? Quase como sem comida.
2018 ainda Bolsonaro assume, né? Muda o governo da água pro vinho, vai para um governo de direita. E 19, pandemia. Cara, tem guerra, tem um monte de coisa. Guerra na sequência, falar, né? Como então. Então, assim, cara, nem nos melhores sonhos ou nos piores, eu acho, a gente não podia sonhar que a gente ia viver algo macroeconômico, né? Da forma como foi. Não, né? Cara, imagina. Não sei se né, a gente consome, né, conteúdo, vê outros empreendedores e tal. Isso é Brasil, né? Mas, cara, esse corte de 8 anos aí foi um corte, bicho, de quantos cenários aí que você citou, cara? É loucura, cara. Pandemia, cara. Loucura. A gente construindo lá, saímos o quê? O quilo do aço saiu de quanto pra quanto? Dobrou, 4 para 8. 4 para 8. E aí? Cara, sente e chora, né? Não tem o que fazer, né? É macroeconomia, né? Então, cara, difícil. Mas eu acho que, independente desse cenário, acho que foi uma jornada... Está sendo uma jornada, cara, desafiadora. Eu acho que nós somos pessoas completamente diferentes do que nós éramos. Mas a gente aprendeu a curtir a jornada, né? Eu acho que é isso, né? Eu acho que o empreendedor, ele precisa... Ele cria uma casca e aí ele precisa se automotivar todo dia, cara. Então, assim, você me perguntou se eu teria feito de novo. Pô, com a cabeça que eu tinha lá atrás? Não. Cara, mas com a cabeça que a gente, cara, se transformou, né? Real é essa. Sim. Então, com a cabeça de hoje, pô, a gente vê, né, cara? Proposta de valor que criamos, né? Sim. Pensa aí quantas pessoas a gente tem no time, cara. Né? Estamos aí já passamos aí de 100 pessoas somadas as duas empresas. Vê o impacto que a gente tem aí, vê o quanto que a gente movimenta, quantas vidas são impactadas aí, se a gente calcular aí a cadeia inteira, né? Sim. Não apenas nosso time, mas os prestadores, enfim. Então, você se apaixona por esse ecossistema, né? Pela jornada. Esse é o ponto. Cara, e falando de proposta de valor aí, como foi lá desenhar isso, né, no começo, colocar na prática, testar rápido? Conta aí o início do negócio, como é que foi? Sempre que quando a gente foi começar, a gente montou um BP bonitão, um arquivo Word lá de quantas páginas tinha? Sei lá, 20 páginas. Quando começa, puta, vamos rasgar isso daqui, porque, meu, não tem nada a ver, né? Então, cara, eu acho que a grande diferença que eu noto, que eu rapidamente eu acho que a gente teve a sabedoria de ter, que você sai de um cenário de multinacional que nós estávamos, onde que para você aprovar um projeto, você tem que convencer Deus e o mundo, sobe para diretoria, Latam, passa por um negócio todo para você aprovar um projeto e tirar do papel. E aí quando a gente se torna empreendedor, cara, você tá com a caneta na mão. E aí você implementa rápido, mas também se você fizer besteira, você, né, se estrepa rápido, né? Então aqui eu acho que o grande gatilho você sai de um cenário onde você é muito engessado para ir para um cenário onde você tem alta liberdade, mas você também precisa testar rápido, saber mensurar, saber entender, né, o impacto das suas ações no curto prazo, né, e manejar isso bem, né? E aí quando você está, por exemplo, eu estou traçando muito paralelo aqui de um mundo corporativo que nós tínhamos para o mundo empreendedor. Quando você está no mundo corporativo, você tem lá o seu diretor, o seu presidente, são pessoas mais experientes que você tem troca, cara. Sim. São mentores seu. Sim. E aí quando você empreende, é você, né? É você só. Você não tem alguém mentor acima que você vai discutir entendeu? Não tem. Esse é o pulo do gato, cara. Cara, eu lembro também que quando a gente começou a unidade de reformas, né, na Talenco, primeiro ano, assim, a dificuldade que foi de a gente poder fazer que o mercado acreditasse, né, ou como a gente penetrar no mercado, né. Isso é algo bastante interessante que a gente já conversou algumas vezes, né. Quando eu saí, né, da última experiência,
eu falei, Hugo, eu tenho um relacionamento, velho, fudido aqui. A gente vai sair nadando e várias pessoas vão abrir as portas. Várias conexões. E aí, primeira semana, escritório bonito, tudo operando. Aí eu comecei o telefone e ligar pro povo, né? Cara, pelo menos das 10 pessoas que eu tinha listado, que eu certeza que iam alavancar as conexões e os relacionamentos pra gente, 8 mal me atenderam, né? 2 pessoas me atenderam, uma realmente falou, ó, cara, acho que o negócio eu não tenho como te ajudar, né? E a outra deu alguns insights, algumas dicas de como a gente poderia perpetuar os próximos passos ali. Mas, cara, a realidade as pessoas, ninguém vai te ajudar, né? Então, quando você acha que você tem relacionamento que, de fato, faz sentido, isso vai te levar para o próximo degrau, você tem que realmente rever isso e pensar o que de fato são conexões, porque isso pode, cara, como foi pra gente, né? Um choque de realidade, um balde de água fria que eu, cara, particularmente eu não esperava. Cara, mas eu vou te dizer uma coisa. Sabe o que eu acho que ajudou a gente? O fato de ter um sócio. Isso com certeza, cara. Eu já falei várias vezes, eu não teria um carrinho de sorvete se não fosse com sócio, cara. E tem gente que fala assim, puta, eu odeio ter sócio. Eu falei, cara, você pode fazer sozinho, mas você vai fazer só até a página 2, né? Cara, é muito solitário, cara. Você não ter um... Eu acho que esse ponto foi fundamental aí pra nós, né? Obviamente que, poxa, não dá pra... Tem gente que não dá pra ter sócio, cara. Às vezes o cara é tão, sei lá, tão fora da caixa e tal, que às vezes um sócio até atrapalha, né? Mas eu acho que, no nosso caso, até mesmo pela amizade de longa data e sabedores aí da sinergia de valores, né? Propósito e tal. Então isso eu acho que ajudou, porque a gente tinha uma troca muito, muito forte. E você sabia que ao longo... Vou te confidenciar um negócio. Depois que a gente abriu lá a imobiliária e passou foi uma alegria na hora de abrir, foi uma alegria 1000 vezes maior na hora de fechar, né? Depois de um ano. Nossa, cara, nem me fala. Depois daquilo, porque depois eu refleti, a gente tomou a decisão lá de abrir uma imobiliária com foco de... Né, a imobiliária iria alavancar a nossa unidade de reformas, né? Sim. E depois eu refleti, cara, eu acho que a gente tomou essa decisão muito rápido, sabe? E aí eu vou te confidenciar algo. Muitas das vezes você me traz uma ideia e eu até gosto, mas eu vou contra. Que é pra ouvir os teus argumentos, pra provavelmente... Cara, pra gente ver, realmente esse é o caminho? Então, às vezes jogar contra, gosto da ideia, mas vou falar que eu não gosto. Pô, tá vendo? Até isso aqui tá sendo bom. Gente, isso aqui não tá ensaiado não, tá? Isso aqui é uma conversa, acho que franca, que olha... Mas eu acho que você tá trazendo um ponto, cara, que, por exemplo, quando a gente olhava o negócio na prática, né? Primeiro, segundo ano de empresa, a gente construindo, fazendo reforma, e aí veio a ideia de ter imobiliária, perguntando para algumas pessoas... E aí opinar com o dinheiro dos outros é mais gostoso ainda, né? Ah, bicho. Nossa, vocês são visionários demais, né? Nossa, vocês vão construir, vocês vão vender e aí... Fechou o ciclo, você reforma. Que ideia maravilhosa, né? Só que a gente só não contava que construir é um tipo de gestão, um tipo de processo, um tipo de pessoa. A imobiliária é outro completamente diferente, nem eu nem você tinha a menor expertise para isso. Não, né? E reformar outro negócio completamente diferente. Então, para começar o negócio, no segundo, terceiro ano de empresa, a gente querendo abrir 3 braços, porque a gente cuidava de muita coisa nas empresas que a gente estava, né? Tínhamos cargos executivos de diretoria e a gente achou que era possível e dava conta e tal. E fomos lá, enterramos 500 mil reais, um caminhão de dinheiro em um ano de imobiliária para simplesmente falar obrigado, foi legal brincar com isso, fecha esse troço porque vamos focar no que realmente a gente sabe fazer, né? Pois é, cara, que jornada essa daí. Mas vê só, olha como dinheiro no bolso e uma decisão muito rápida e putz, né? Emocionada ali. Cara, foi emocionada? Eu acho que foi, mas a gente teve cuidado de validar, consultar algumas pessoas e tal, e é isso, né? A gente ouviu muito... Mas é o quê? Dinheiro em caixa, né? Queimamos caixa rápido. E vê só, né? A gente passou por uma experiência
de nascer uma empresa sem dinheiro em caixa. E olha o que você transformou, né? Sim. Cara, agora deixa eu te falar uma coisa aí. Preparei aqui uma pergunta para você, cara. Preparei uma pergunta. A gente está falando muito de, né? O empreendedor é solitário, né? É isso, né? A gente falou aí que um sócio ajuda e tal, mas a real é que o empreendedor nasce com ele acreditando na ideia. E aí, sim, né? E aí ele é solitário. Como um empreendedor, né, entender que é o momento de mudar, de pivotar o negócio? Nossa, cara, boa pergunta. A gente já se confidencializou isso algumas vezes, né? Do quão solitário e nem as nossas esposas, né, fazem ideia do quão solitário do que a gente vive ali na prática, né? E como foi essa dificuldade e o que é o dia a dia de empreender, né? Acho que trazendo para a nossa realidade, cara, o maior marco, acho que na nossa história de pivotagem foi a pandemia, né? E, obviamente, o impacto da pandemia no mundo foi uma catástrofe, né? Mas, olhando o lado positivo da pandemia, graças à pandemia, a gente tomou as melhores decisões da nossa vida. Foi. Olha que coisa louca. Então, a pandemia trouxe pra gente... Desespero. Com certeza, desespero, né? No primeiro mês. Então, desespero no primeiro mês. E como eu sempre fui mais o sonhador, me fez sentar e refletir o que tinham sido os últimos 3 anos de empresa, né? Então, a gente fazia a reforma como empreiteira, né? A gente se posicionou como o braço de reformas da Talem, que era uma empreiteira. A gente atendia arquitetos, designers e etc. Então, a gente se viu com as obras paralisadas, né? A gente estava com umas 9 obras em andamento. Os clientes pararam de pagar. Até mesmo coisa já executada, né? Pegava o gancho, né? Ninguém pagava porque o caixa, quem tinha dinheiro, não sabia qual era o próximo cenário do próxima semana, do próximo mês. Então, todo mundo trancou caixa. Né? Então a gente parou de receber. E aí, quando eu olhei pra mim, fiz uma autoanálise e pra equipe, cara, assim, acho que eu nunca tinha... Acho que foi o maior nível de estresse que eu já cheguei na minha vida. Cara, em casa as coisas estavam delicadas, né? Porque transferia muito, né, do que a gente estava vivendo naquele dia a dia pra casa. Todos os colaboradores e funcionários num nível de estresse absurdo, porque a gente não conseguia vender de fato para o cliente, entregar para o cliente o que a gente vendia. Porque o modelo tradicional de reformas, né, instituído no Brasil, fazia com que a gente não conseguia agregar valor na cadeia, né? A gente era só mais uma peça ali naquela engrenagem, né? E aí foi quando a gente olhou, eu falei, cara, isso não se sustenta, eu vou morrer maluco aqui nas obras, não me dá alegria nenhuma, cara, olhar para o time e ver o time não progredindo e as pessoas crescendo. E vou complementar algo. Quando a gente estava atuando nesse antes pandemia, nós não tínhamos a torneira de vendas na mão. As vendas era você no comercial... Dependiam do arquiteto ou do designer trazer o cliente. Puramente indicação. Puramente indicação. É isso. E aí foi quando a gente falou, cara, esse modelo não cresce. Esse modelo é limitado. E aí, quando a gente falou, cara, vamos fechar essa unidade, né? E aí a gente pensou, isso foi de um mês para o outro, literalmente. Falou, cara, temos 3 anos de histórico de obra executada, dado pra caramba aqui. E a gente retomou muito qual era o nosso propósito lá atrás, né? Que era transformar vidas, reformar lares, transformar apartamento em lares, né? E isso conectou muito com o momento da pandemia, né? Que a gente estava, né? Que as pessoas, elas se fecharam mais obrigatoriamente em casa, tiveram que olhar muito mais para os lares, né? E foi quando aí a gente teve a decisão de pivotar esse negócio. Falou assim, cara, precisamos atuar de um modelo que a gente acredita que é na cadeia inteira, né? Tendo o cliente final como nosso cliente e só fazendo o projeto e executando todo que a gente iria conseguir
fazer isso, né? Senão a gente não conseguia cumprir nosso propósito como a gente sempre sonhou lá atrás, né? E aí foi aí que nasceu a Decora Fit, de um mês para o outro. A Decora nasce. 30 dias. Né? Acho que foi isso, né? Só contextualizar, né? Então a gente sai de um cenário onde a gente executava apenas obra, com um modelo de empreiteira, com indicações vindo de arquitetos e designers. Em 30 dias, a gente pivota o negócio e nasce uma empresa dedicada a um modelo completo, que nasce desde a elaboração do projeto até fornecimento de materiais, execução de obra e móveis planejados. Né? É isso. 30 dias, a empresa estava de pé e operando. É isso, como a gente tinha feito, a gente não era a primeira vez que estava começando, então a gente já sabia o caminho das pedras de algumas coisas, né? E fez com que a gente pudesse fazer e dar esse passo tão rápido quanto foi, né? É isso, cara. É isso. Cara, beleza. Falamos aí algumas coisas, né? De pivotar o negócio. E me fala, cara, baseado aí toda essa experiência aí. O que você entende, cara, que todo empreendedor... Vamos focar no empreendedor, cara, que fomos nós, né? Então, sim. Os pequenos empreendedores... Os pequenos, cara. Quem tá pensando em tornar empreendedor... O cara tá lá no CLT e tá pensando, o cara já vem matutando essa ideia, tá ali, tá no forninho, né? O que você diria para esse cara que tá pensando em dar espaço? O que você entende que é aí o que ele precisa ter? Quais são esses pilares? Quais são as... Resume aí, né? Não... É um podcast, mas precisa resumir. Cara, eu vou colocar duas coisas, tá? Dois pilares que eu acho que são fundamentais. Primeiro, você vai ter que ser vendedor. Eu nunca fui da área comercial, né? Nem você. E eu acho que a gente aprendeu isso ao longo de alguns anos. Principalmente quando começou a Decora, a gente entendeu isso mais na prática, né? Mas você começando sem caixa, né? Duro. Você precisa vender o sonho e trazer gente boa para empreender contigo. Porque se a gente não for vendedor ao ponto de fazer uma outra pessoa boa acreditar no seu propósito, acreditar no teu projeto, essa pessoa tá do teu lado, empreendendo junto contigo, sonhando junto e ajudando a desenvolver time e cultura, cara, você não tem negócio nenhum. Porque senão você vai ter uma empresa medíocre, com pessoas medianas, e você não sai da estaca zero. Que foi o que a gente viveu nos primeiros 2 anos de empresa ali, pelo menos foi isso que a gente viveu. Quando nasceu a Decora Fit, a gente já tinha quanto tempo aí de... A gente já tinha 3 anos, né? 3 para 4, 3 para 4. Para mim, eu acho que a nossa principal virtude ali naquele início foi... Complementando o que você disse, né? Então, é vender a ideia, o sonho, mas saber identificar bons talentos, cara. Né? E tanto que você parar pra pensar e você olhar pro nosso time, cara, quantas pessoas ainda estão conosco. Cara, a Decora Fit completou 5 anos, cara. Loucura, né? Completamos já? Não, vai completar agora. Vai completar agora, 5 anos. Julho, 5 anos. E tem gente conosco daquela época. Sim. E não é pouca, não. Se olhar pro time, cara... Então, eu acho que uma habilidade nossa foi, sem dúvida, vender o sonho. E eu acho que, cara, se a gente rodasse uma pesquisa interna... Fala, vocês acreditavam mesmo que a gente ia chegar nesse patamar? Cara, eu duvido se 10% fala que acreditava. Não, com certeza não. Mas a nossa habilidade de construir uma cultura forte, cara. Uma cultura forte. Eu não lembro se eu te contei isso, mas uma empresa que se dispõe a fazer o mesmo que conosco, né? Um dos sócios me chamou para o almoço, né? Eu fui lá almoçar, tal, a gente conversou. Cara, eu levei um choque. São, assim, a proposta, né? O que vende para o cliente é exatamente a mesma coisa em termos do que entregar, né? Então, é a execução de uma obra que envolve tudo e tal. Mas eu levei um choque
de quando ele falou o como era a empresa, cara. E aí eu entendi, falei, meu, é completamente diferente a forma de operar. E eu tô dizendo de cultura, velho. Tô dizendo de cultura. E aí eu vi, cara, falei, puta, meu, esse modelo, cara, não vai pra frente, né? Porque eu acho que se olhar aí hoje, o que é a Decora, cara, virou um organismo que... Um ecossistema de... É muito maior do que o Hugo e Fábio, cara. Não, muito maior. É muito maior, entendeu? Então, mas eu acho que o ponto é esse. A gente conseguiu transcender o nosso sonho, né? Através de cultura, através de multiplicadores, pessoas multiplicando e sonhando junto. É isso. Que chegou no que chegamos hoje, né? E eu acho que um segundo pilar que eu acho, obviamente, cara, precisa ter é resiliência, cara, num nível hard, né? Tem muita gente que fala assim, nós somos resilientes, né? Cara, eu achei que eu era resiliente quando a gente começou a empreender. Quando a gente tomou a decisão de empreender, pela nossa história de vida, né, pessoal, o que a gente passou, né? Ninguém veio de família rica. Sim. Os dois cavucaram e trilharam todos os passos, né? Não teve indicação, não teve ninguém que deu jump na nossa carreira profissional. Sim. Foi tudo a gente, né? Eu achei que eu era resiliente. E quando a gente se via, né? Alguns meses sem prolabore, né? A gente fazendo manobra... Inclusive, tem que aumentar o meu, viu? Sou pai de 2, meu velho. Se for por filho, velho. Mas Prolabore devia ser por filho, tá? Cara, o ponto é assim, eu achei que era, mas quando a gente se vê nesse cenário, e aí dentro desse cenário, a gente conseguir olhar para o futuro, pensar na companhia como crescer, você continuar vendendo com otimismo, né, com aquele ânimo, aquela energia alta para fazer as pessoas sonharem junto contigo. É isso. Né? E vendo em casa, né, a situação delicada, a conta no vermelho, cara, assim, aí eu falei, meu velho... Tem que ter fé, né? Não, além da resiliência, muita fé e tudo mais. Então, eu acho que esse é o ponto do nível hard da resiliência. E quando a gente fala que a gente se transformou, né, a gente não é as mesmas pessoas, né, lá atrás o quanto eu sofria com isso, né? Isso me fazia muito mal. A saúde estava indo para o espaço, né? E num determinado momento a gente aprendeu a lidar com isso, né? Todo mundo fala, cara, como é que você consegue virar uma chave, né? Chegar em casa e vira uma chave, deixa os problemas. Então, isso é treinável também, né? Você tem que aprender e conseguir fazer isso, né? Cara, senão o cara não tem vida, né? Senão enlouquece. Senão enlouquece. Cara, e você falou de resiliência, né? Resiliência e disciplina. Uhum. Cara, e assim, eu sou prova viva de uma virada de chave que você teve na tua vida, velho. Você lembra que a gente ia pra academia cedo? Sim. E era praticamente uma reunião, né? Mas a gente ia pra academia ali, já discutia várias coisas, tal, de como seria o dia e tudo mais e tal. Cara, mas era aquele negócio lá, né? Só... Cara, e de repente você virou uma chave que, cara, eu falo pra muita gente que, cara, realmente é admirável a chave que você virou e encarou o tênis como um... Cara, não sei, é mais do que... Virou uma disciplina tua, né? Não falha. Chega a ser, cara, fala, meu, como consegue? 4 horas da manhã, todo dia. Cara, o que isso... O que você traz dessa disciplina no esporte? O que isso... Você viu uma diferença? O que era a tua jornada até esse momento? E aí, a partir do momento que você passa a ter o tênis como religião, o que você traz aí de insight disso? Cara, com certeza foi um marco gigantesco na minha vida. E foi por acaso, assim, né? Assim, a academia a gente ia porque era obrigado, né? Então, eu nunca fui fã da academia. A gente faz o que precisa para praticar atividade física e a gente precisando manter peso e tal. Putz, quantos empreendedores a gente vê que o cara senta, engorda não sei quantos quilos, perde a saúde e tudo mais. Então, a gente ia para manter. Mas eu sempre gostei do tênis. Eu joguei tênis de mesa de mais novo, né? Então o tênis sempre foi um esporte que me chamou muita atenção. Eu tinha uma raquete, uma coisa louca, cara. Eu comprei uma raquete com 10 anos,
Mas eu nunca usei raquete. Raquete eu tenho até hoje e ficou guardado em casa. Então, o tênis foi um esporte que sempre me chamou muita atenção. E eu não tive oportunidade. Pela nossa história de vida, que acho que vale 3 podcasts depois, não tive oportunidade. E aí, quando em 2021, ali, depois da pandemia, eu consegui encaixar na vida ali próximo, né? Onde estava morando, foi um despertar assim, cara, que mudou. E engraçado que fechou um triângulo que eu nunca tinha sentido nada parecido, assim, porque o esporte, nesse nível de intensidade, fez eu criar a válvula de escape para conseguir oxigenar melhor, pensar melhor, extravasar o estresse e, de fato, cara, conseguir separar muito bem o que é a minha religião ali, o meu momento, o que é o trabalho dedicado e o que é a família depois, né? Então, acho que só com o tênis e, obviamente, pelo esporte, ser um esporte que me desafiou muito, não só fisicamente falando, mas foi um esporte que me trouxe uma avaliação mental, um nível de frustração que fazia muito tempo que eu não tinha. Frustração? Muita frustração, porque por muitas vezes você quer executar algo, você quer que aquilo aconteça numa velocidade e não acontece. Você tem que tomar decisão muito rápido, todo ponto. São jogos longos, são 3 horas e meia de jogo, e a sua cabeça está mentalizando o jogo inteiro. O que o adversário está te falando, qual é o ponto fraco, o que você tem que fazer durante o jogo muda muito rápido. Então a sua cabeça está numa velocidade de informação ali muito grande a todo tempo. Então isso te desgasta muito mentalmente e fisicamente, né? Então, acho que essa complementariedade do esporte fez com que esse triângulo da vida pudesse estar tão bem encaixado, e por isso que isso virou tanto uma religião. E aí, eu obviamente entendendo que isso faz muito bem, virou disciplina, e então eu não aceito pode chover, chuva, sol, granizo, é o meu compromisso, é a minha religião ali, assim como os 2 outros pilares aí. Fabio, caminhando aí já para o final, cara, o que você diria para aquele nosso amigo, né? Pensa aí num amigo querido teu aí que tá pensando em empreender. O que você diria para essa pessoa aí que tá começando? Vamos lá, cara. Olha, acho que a primeira coisa que a gente errou, e eu acho que as pessoas poderiam encurtar tempo, a gente se preocupou muito no começo em abrir CNPJ, em criar logo. Logo demorou 2 meses, né? Cara, é uma loucura, cara. Essa criação de logo foi uma novela, cara. Sim, é um negócio maluco. Então a gente fez um BP, a gente fez... E nome? Não, nome pior ainda, cara. Então, a gente fez tudo isso, né, antes de ter validado o que a gente ia vender, cara. Então, assim, o empreendedor, ele... Que empreendedor que não sonha? Acho que todo empreendedor é sonhador. Por mais que você fosse menos do que eu, cara, a gente os dois sonhava, né? Por que você fica me pintando que eu não sonho, cara? Não, é que você sempre fala que você é o maluco do sonho. Então, cara, a gente sonhava, e todo empreendedor vai sonhar. Ninguém começa um negócio... Eu sou o pé no chão. O pé no chão, pode ser, pode ser. Mas a gente não testou, cara, entendeu? Então, se tem algo que eu diria que é valioso, que, putz, na linguagem bonita do empreendedorismo, do MVP, né, do mínimo produto viável, cara, você precisa testar. Então, coloca teu serviço ou teu produto na praça, né? Conversa com um possível cliente, vê se as pessoas te contratariam. E quanto vale isso, né? Eu contrataria do modo que você acha que você venderia, né? Ela paga por aquilo? Porque, puta, se 1, 2 pessoas validarem a sua tese, eu contrataria, eu pagaria. Puta, cara, é um caminhão andado que a gente demorou alguns meses, né? Para poder validar isso. Vendas, né, cara? Vendas... Mas até antes do que vendas, né? É o modelo, né? É o produto. Isso se vende, né?
antes da gente pensar em, isso vende, né? Porque a gente achava que era maravilhoso. Cara, você lembra quanto tempo a gente levou para ter o primeiro contrato? Cara, foi mais de 6 meses, tá? Foi quase um ano, velho. É isso aí. Foi quase um ano. Foi em novembro. De reforma, né? De reforma. A gente já estava construindo com a autoridade da empresa, começamos com condomínios de casas. Mas a unidade de reforma demorou quase um ano para ter o primeiro contrato. E, cara, trocando dinheiro. Com certeza. Alguns a gente trocou dinheiro. Né? Foi o primeiro, por alguns, né? E obviamente que essa questão de vender, né? Então, eu acho que a gente se complementou muito, né? Então, além da importância de ter o sócio, mas a gente se complementou muito. Então, até o nosso negócio era técnico, né? Então, eu, até pela experiência na área de construção e tal, acabei encabeçando a área comercial e tive que, cara, aprender a vender. Então, empreendedor que não sabe vender, esquece, né? Pode ter certeza que ou você tem um sócio que sabe a fazer, ou, cara, você não vai andar, literalmente. Né? A gente saiu num momento que vendas era técnica, e isso foi para você, Sim. engenheiro. Quando a gente pivota o modelo... Sim. Vendas vira dado. E aí vem para mim. É isso, exatamente. E aí eu acho que essa foi o nosso... Foi uma virada de chave por completo, né? Quando... E aí a gente entender vendas de fato como um processo. Mas o vender no começo, de novo, trazendo um pouco do que eu comentei, né? A gente tem que vender... a gente tem que saber vender, ou seja, a parte comercial, o serviço que você faz, o produto que você entrega, mas... Precisamos de saber vender o sonho, cara. Porque se a gente não conseguir... se você não conseguir vender esse sonho para outras pessoas, para estar junto com você... E, cara, aí as pessoas podem pegar N histórias, né, de vários empreendedores. Aí você está dizendo formação de equipe. Formação de equipe. Perfeito. Precisa vender o sonho, né? Então, você precisa ter essa capacidade para você poder ter pessoas boas do lado e a coisa poder tracionar, né? Concordo. Senão, com certeza... E aí, obviamente, ligado a isso, algo que é muito difícil, e eu passei, né? A gente passou, né? Mas como eu estava na operação, né? De obra, então a gente tem que operar lá no dia a dia, e eu não consegui me dedicar tempo que deveria ter sido dedicado para gerir e formar times, né? Então a gente estava preocupado porque a gente tinha que vender, porque não tinha caixa. Então era estar junto na execução, era correr atrás de cliente e tal. Então você não dedica o tempo que precisa para a galera poder se formar. Então normalmente a gente tinha muitas pessoas júniors, né? Uhum. Então, que são pessoas que estão no processo de formação, né? De crescimento profissional. Cara, isso aí que você está dizendo era um momento de empresa que, como você ficava nessa linha de frente... Cara, às vezes eu não conseguia discutir negócio com você, velho. Você não tinha cabeça. Com não certeza. tinha cabeça pra ter troca. Não tinha. Não sei se você se recorda disso. Não, recordo. E eu só tive essa autoavaliação quando chegou, de fato, pandemia, cara. É isso. Entendeu? Por isso que a pandemia, tirando todo o lado catastrófico da história, foi um marco da nossa vida, entendeu? Na minha vida, né? Na nossa, como empresa, como pessoa, mas assim, foi só aí que eu consegui olhar e falar assim, eu tô imerso num nível de problema aqui que eu não consigo nem pensar para onde vai a empresa, né? É isso. E foi um momento aí que eu acho que de exercer muita fé, né? Nossa, cara. Enfim, cara, acho que nós dois somos da mesma religião, mas independente da religião, né? De acreditar em Deus ou não. Quantas e quantas vezes, né, eu falei, Papai do Céu tá ali na cadeirinha. Porque a gente tava numa situação assim, tipo, catastrófica no dia. Aí, daqui a pouco, no final do dia, vinha uma ligação, um e-mail, ou alguma coisa, assim, velho, apareceu a luz que a gente tava precisando. É isso. E foram inúmeras, né? Não foi cara, uma, nem duas, nem 10, né? Eu não quero aprofundar muito, não é pra ser... Enfim, né? É fé. É fé. Cara, Deus foi muito bom conosco. Com certeza. Foi muito gracioso com a gente, né? E eu acho que, cara, um empreendedor... Cara, imagina um empreendedor que não acredita em Deus.
Nossa. Cara, é muito difícil, porque eu fico imaginando, tem vezes que, sei lá, a gente vai fazer alguma coisa muito importante. A gente já teve aí reuniões, cara, que eram reuniões, cara, extremamente estratégicas, muito importantes. E é o momento ali que você mentaliza, você pede pra Deus, você pede. Quantas vezes, cara, você não pediu? Nossa. Né? Inúmeras, cara, inúmeras. E aí pensa o empreendedor que não tem isso a recorrer, né? Outro... Não, e obviamente, cara, isso e a fé a Deus e eu acho que a troca, né? Então, quantas e quantas vezes, né? A gente trocando, né? Então, acho que um último insight aí seria, cara, empreender é muito difícil, né? Precisa ter tudo isso que a gente falou aqui, mas acho que com sócio ou sócios, né? Isso tende a ficar muito mais leve. Principalmente quando você já está num... Acho que quando você nunca teve negócio, né, e vai empreender, talvez um sócio seja a equação legal, porque vai ter muita troca, etc. Quando você chega num tamanho, já que você já teve êxito, você vai para outro business e o tamanho está diferente, talvez você vai ter uma complementariedade de sociedade diferente, etc. É isso. Nesse começo, também concordo, sócio. E aí chega um certo momento do negócio, a maturidade do negócio permite você pensar em conselho, né? Formação de conselho, você ter aí de fato pessoas mais experientes, né? Então, de fato, atuando ali como um board com a gente, né? Então, hoje a gente já tá nesse patamar, né? Mas o início ali foi muito duro. Não dava, né? Não tinha. Não, a gente não sabia nem como, né? Não tinha, velho. Falar assim, board vai fazer o quê, né? Não sabia nem o que fazer. Não sabia quem procurar. Enfim, eu tenho certeza que esse nosso episódio aqui vai desdobrar em muitos assuntos legais, porque tem tanto assunto aqui que a gente vai extrair disso para trazer aí para a audiência, né? Que justamente são muitos insights, né? E são muitas boas práticas, né? Que a gente tirou do dia a dia e coisas que a gente usou na prática que fez a gente poder trilhar um caminho diferente de sucesso e poder olhar a companhia hoje para frente de uma maneira muito... As companhias, né? De uma maneira muito diferente hoje, né? É isso. É isso, meu velho. Cara, eu acho que foi muito legal e gratificante a gente poder imergir nisso. Apesar de a gente ser sócio, tá amigo há mais de 20 anos, a gente tem pouco tempo, às vezes, para poder rever a nossa história, né? A loucura que é o nosso dia a dia, e a gente poder falar um pouco mais do que aconteceu e como foi. A gente já falou isso algumas vezes, mas talvez não a gente trazer isso num storytelling aí, numa construção para muita gente, né? Seja amigo, seja quem for que acompanha e tá junto com a gente, entender um pouco de como é que foi a nossa história, né? É isso, cara. E pelo fato de ser o primeiro, né? É um marco aqui. A gente vai desdobrar isso, vamos com certeza vamos pincelar aí, vamos trazer em outros episódios aí. Mas, cara, eu acho que cabe aqui um agradecimento nosso, né? Com certeza. Cara, um agradecimento gigante aí para toda a nossa equipe, né? As duas empresas aí, cara, tudo que a gente construiu, se não fosse essa equipe aí, não ia sair do papel, né? Então, se a gente chegou no tamanho que a gente tá, é por conta aí desse time que a gente foi... Sem sombra de dúvida. Que a gente conseguiu fortalecer e fortalece cada dia mais. Entra peça, sai peça e o time tá de pé, né? Agradecer... Vou falar primeiro, viu? Você vai se lascar, você vai ter que pegar o... Agradecer a esposas, né? É isso, cara. Família... a gente é um tipo de empreendedor que, cara, sou um empreendedor meio velho. Sim. Né? Porque hoje tem molecada aí de 19 anos, 18 anos empreendendo, cara. Sim. Mas quando a gente começou a empreender, a gente não tinha filho ainda, né? Não tinha. E a gente também não tinha casado. Também não tinha casado, mas o casamento foi logo no início, né? E pras esposas, cara, pô, então é um agradecimento aqui. Com certeza. Não, eu já tive várias, eu imagino que você também, né? Várias conversas com a Vivian e o quanto que... eu acho que até a família amadureceu muito nesse processo, né? E a gente também olha eu também olho o nosso histórico como família também, e é muito legal ver a jornada, então com certeza elas têm um papel fundamental
nisso tudo. É isso. Não é só o nosso amadurecimento, né? É o amadurecimento do entorno. Sim. Flávia também mudou por completo, assim, a mentalidade dela, eu tenho certeza que é outra hoje, né? Sim. E, cara, e agradecer a Deus, né, cara? Por tudo, Por tudo que possibilitou aí. E o que você criou no tênis, eu comecei a criar no meu lado espiritual. Sim, eu sei. Então eu tô aí numa jornada de buscar mais a Deus, né? Então hoje eu vejo, né? A mensagem que eu deixo aqui para os nossos amigos, para o nosso time, a importância de criar um relacionamento com Deus, né? Porque nós éramos, eu pelo menos, né? Buscava quando o quê? Quando o calo apertava. Sempre, né? Né? Você pedia bênçãos, né? Pô, me ajuda, eu preciso disso, eu preciso daquilo. É tipo um filho mimado pedindo presente pro pai que viajou, né? Então, acho que a dica que fica é, pô, a importância de você criar intimidade e relacionamento com Deus. Sem dúvida. Eu, pelo menos, acho que pra mim, como empreendedor, isso tem me ajudado muito, cara. Né? Sim. Não é todo mundo que crê, que tem isso como... Independente de religião, né? Mas aqui estamos falando aqui trocando experiência, falando o que nos ajudou, né? É isso. Cara, muito bom. Eu acho que vamos deixar um agradecimento aí para a audiência. Então, gente, obrigado por ter ficado até aqui. Seja time, amigos, fornecedores, parceiros, tem muita gente que eu tenho certeza que torce hoje pelo negócio. Vocês podem me encontrar no Fábio_Moraes no Instagram. Sigam também a Decora Fit, né, que com certeza é a empresa que hoje mantém esse podcast, né, e vai manter isso operando aqui. Hugo, como que as pessoas te encontram? Cara, eu ainda não virei essa chave que você virou, tá? Mas as pessoas me encontram lá em hugo.guimarães no Instagram. Legal. Eu acho que um dia eu vou virar essa chave aí que você virou. Eu sou pai de 2, né? Eu já te falei, né? Sim, então eu tenho menos tempo, cara. Mas você vai ter que virar. Eu meio que obrigatório, cara. Eu vou me inspirar em você. Tá bom. Tá bom? E com certeza, gente, fiquem ligados aí, sigam a Decora, sigam o podcast. A gente vai trazer muita novidade, muito assunto legal para o empreendedor que está querendo começar essa jornada. Para quem já empreende e está num tamanho ainda pequeno, que quer dar o passo, quer dar o passo de escalar, o próximo passo da empresa, tenho certeza que vai vir muita dica e muito insight legal aí. Cara, e mensagem aí, né? De repente alguém, pô, se conectou e tal. Manda aqui, mensagem. bater esse papo com a gente, né? É isso. Aqui o quadro é trazer empreendedores, é trazer histórias reais do dia a dia. Então tem muita coisa legal pra gente trazer aqui daqui em diante. Valeu? Valeu, meu velho. Bom demais, meu velho. Parabéns aí, tirando mais um projeto do papel aí, né? É isso, tamo junto. Parabéns.